Bom dia, amados irmãos, graça e paz, esta verdadeira saudação cristã, que é o desejo que emana do meu coração para cada um dos irmãos aqui presentes, para esta amada igreja. Eu trago saudações da Igreja Batista da Ramada. Eles têm estado, e eu sei, desde as 10 da manhã, em que separaram um momento especial como igreja para estar a orar por vocês, para estar a orar por este momento e também pela pregação específica da Palavra de Deus, para que Deus possa cumprir os seus propósitos e para que todos nós possamos ser grandemente beneficiados pela sua Palavra. É para mim uma enorme alegria, um grande prazer poder estar aqui convosco, cultuar convosco. Aliás, já tenho escolhido cultuar convosco quando são as minhas férias. Então, é para mim um prazer enorme repetir esta oportunidade de cultuar junto a vocês, amados irmãos. E eu considero também um grande privilégio ter a oportunidade de expor a gloriosa palavra de Cristo diante de todos vós. E eu sei que sou um instrumento tão pequeno e unicamente é possível este momento pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estar neste púlpito aqui de maneira específica, este púlpito que ao longo de mais de 100 anos tem dado um fiel testemunho de exaltar bem alto a palavra de Cristo. Não apenas o testemunho atinge a grande Lisboa, mas também atinge todo o nosso país e também é um testemunho que vocês sabem muito bem, irmãos, vai além das nossas fronteiras. Louvado seja o Senhor pela vida do vosso pastor, um amigo, alguém a quem eu tenho grande consideração e tenho como uma referência na minha vida e no meu ministério, e também louvado seja o Senhor, amados irmãos, por vocês. Vocês são uma preciosa e amada igreja, por mim, pela minha família e pela família também da fé, a Igreja Batista da Ramada, também ora por vocês constantemente. Muito mais eu poderia dizer, mas todos nós sabemos que o mais importante é ouvirmos aquilo que Deus deseja falar-nos por meio da sua palavra. Assim, convido-vos a abrir a vossa Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Na confiança, assim espero, pela graça do Senhor, na confiança que eu fui guiado pelo Espírito Santo, eu escolhi especificamente esta carta e esta porção, pois as palavras do apóstolo Paulo, transmitida à igreja em Tessalónica, também exprime de maneira semelhante o meu coração esta manhã no vosso meio. A minha consideração por esta igreja, por vocês, amados irmãos, e também exprime a minha oração em relação a vós. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Por favor, aqueles que podem, não se sintam constrangidos, coloquem-se em pé para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante do nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé operante, do vosso amor abnegado e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma,
tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedónia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amados irmãos, podem sentar. O propósito do apóstolo Paulo ao escrever esta carta é bem simples, mas significativo. O capítulo 1, o propósito é expressar a sua gratidão a Deus pela igreja em Tessalónica, pelos cristãos em Tessalónica. No capítulo 2, nós vamos ver que um dos propósitos específicos do apóstolo Paulo para escrever esta carta foi explicar a razão de ainda não os ter visitado novamente. Havia rumores, havia falsas acusações, e ele tem necessidade de explicar o motivo pelo qual não teve a oportunidade de os visitar novamente. E claro, como é hábito nas suas cartas, o propósito desta carta também é, nós vemos no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, corrigir problemas doutrinários e, obviamente, também práticos. Porque toda a doutrina, boa ou má, conduz a uma praxis, a uma prática. Por isso, a necessidade de estarmos expostos a um são ensino, a uma sã doutrina, porque ela é que vai produzir em nós um viver também são. Nós vemos que este capítulo começa, conforme já lemos, com uma saudação típica. Há uma apresentação e uma saudação em nome de 3 homens, Paulo, Silvano, mais conhecido também por nós como Silas, e Timóteo. Reparem, nesta carta o apóstolo Paulo não sente a necessidade de se apresentar como apóstolo. Não há aqui nenhuma apresentação ou defesa apostólica. Não havia necessidade para o mesmo, porque estes 3 irmãos, e inclusive o apóstolo Paulo, eram bem conhecidos pela igreja em Tessalónica. Tinham um relacionamento de grande estima mutuamente. Havia uma grande confiança entre a igreja e o apóstolo, e por extensão também Silas e Timóteo eram bem conhecidos por esta igreja. Eram bem conhecidos por esta igreja, e quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, os 3 estavam juntos em Corinto. Esta carta, ela foi motivada pelo relatório que o apóstolo Paulo recebeu através de Timóteo. Nós vemos ali em Atos capítulo 17 o começo da igreja em Tessalónica. Ali vemos que o apóstolo Paulo e Silas estiveram envolvidos na plantação desta igreja. Eles eram os seus filhos espirituais. E vemos também que em pouco tempo e abruptamente, fruto de uma grande perseguição, Paulo e Silas tiveram que sair de uma maneira repentina para pouparem as suas vidas. E Paulo mal teve a oportunidade, após sair de Tessalónica, Paulo foi para Bereia. Em Bereia repetiu-se também uma grande perseguição contra Paulo. Paulo, depois de Bereia, vai até Atenas e depois de Atenas vai para Corinto. E é em Corinto que Paulo, depois de reencontrar-se com Timóteo e Silas, que tinham ficado para trás, mais especificamente, eles tinham ficado em Bereia, e Timóteo depois visitou Tessalónica para apresentar ao apóstolo Paulo um relatório sobre esta igreja. É assim que Paulo se dirige a estes irmãos, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Reparem, o primeiro que Paulo destaca é aquilo que aquela igreja necessitava de ser relembrada, era da sua posição em Deus e em Jesus Cristo,
que ninguém, nem nada, podia mudar. Vocês estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Vocês são a Igreja de Deus. E nós já lemos na declaração de fé o que é a Igreja. A Igreja é um ajuntamento. A Igreja é uma congregação. A Igreja é uma assembleia visível de Cristo. Uma assembleia de crentes batizados, associados por uma aliança na fé e na comunhão do Evangelho, observando as ordenanças do Senhor Jesus Cristo. E é bom ser relembrados de quem nós somos, de qual é a nossa verdadeira identidade e de qual é a nossa posição em Deus. Nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante de ouvir, principalmente num contexto de sofrimento. Era o contexto em que aqueles irmãos se encontravam, fruto de grande ostracismo social, perseguição. Eles necessitavam de ser relembrados da sua identidade e onde estava a sua segurança. Também vós, irmãos, com 103 anos, da graça do Senhor manifesta nas vossas vidas, mas vivendo em tempos difíceis, conturbados, conforme nós vivemos, também vocês, também nós, necessitamos hoje ser relembrados da nossa posição e segurança em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor está nas mãos de Deus. A Igreja de Deus está nas mãos de Jesus Cristo. Não há maior segurança do que esta. Nem o próprio inferno nos pode arrancar da sua mão. Esta é a nossa maior segurança, independentemente do que aconteça amanhã. Nós sabemos que estamos seguros nas suas mãos. Jesus Cristo disse em João 10, versículo 28 e 29, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, nenhuma das suas ovelhas. Todos nós, ovelhas de Jesus Cristo, estamos nas suas mãos, seguros e seguros para todo sempre. Nós somos protegidos por Deus, o Pai, e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em Deus, Pai, no Senhor Jesus Cristo. Paulo relembra os cristãos em Tessalónica e, por extensão, pela palavra de Deus, nós também somos relembrados hoje que nós somos dele para todo o sempre e iremos viver com ele para todo o sempre. Gloriosa esperança. Também somos relembrados por estarmos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que nós somos alvo do seu favor eterno. Que maravilhoso é ser parte do povo de Deus. Que glorioso é ser parte da Igreja de Cristo. Amados irmãos, que essa seja também e continue a ser a vossa confiança, a vossa identidade e a vossa segurança esteja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso não apenas de uma maneira comunitária, mas também de uma maneira individual. Na expressão da nossa fé. Claro que a nossa fé, nós sabemos que ela se expressa de maneira comunitária, conforme a vontade do Senhor. Mas de maneira individual, isso tem um grande impacto também para nós, no dia a dia. Pensem comigo. Bem, recentemente eu tive uma viagem ao Brasil em que eu meditei nestas palavras, na minha segurança em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo. Na viagem de regresso de São Paulo para Lisboa, todo o voo de São Paulo até Cabo Verde, turbulência, todo o tempo, turbulência. E turbulência forte, não suave, irmãos. A nossa confiança em todo o tempo é que mesmo que estejamos a 12 quilómetros de altura, 40 mil pés, num avião em que somos impotentes, a nossa confiança está que estamos nas mãos de Deus, o Pai, em todo o tempo. Mas também para nós, quando estivermos aqui na Terra, quando nós estivermos para fazer uma ressonância magnética, amados irmãos, continua tudo igual. Nós estamos e estaremos sempre nas mãos de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o Senhor por esta gloriosa verdade. E porque estamos nele, o apóstolo Paulo pode dar esta saudação: graça e paz. Uma saudação típica do apóstolo Paulo nas suas cartas. Graça, o significado mais básico, é favor imerecido. Porque tudo o que podemos receber, além da morte e do inferno, é graça. O simples facto de estarmos aqui, o simples facto de respirarmos, é graça do Senhor. Deus concede essa graça comum, é certo, para todos os homens. Mas há uma graça especial, somente para os eleitos, somente para aqueles que estão em Jesus Cristo, somente para aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo. Esta graça que não apenas nos livrou da culpa e do castigo do pecado eterno, mas essa mesma graça que opera de maneira poderosa pelo seu Santo Espírito nos nossos corações, até nós entrarmos na glória. Graça, amados irmãos, era o desejo do apóstolo Paulo. Graça é a esperança que nós temos de receber porque estamos em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A graça, o poder de Deus em ação continuamente e abundantemente em nosso favor, em favor da sua igreja. Mas o apóstolo Paulo acrescenta algo mais. Paz. Paz. É certo que nós já desfrutamos da paz que temos com Deus. Na nossa posição, nós estamos em Deus o Pai, nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos reconciliados com Deus. Aliás, esta é a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é que significa o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre. Nós sabemos que estamos em Cristo, nós já fomos reconciliados com Deus para todo o sempre, mas nós precisamos desta paz do Senhor no presente também. Em cada momento das nossas vidas, nós vivemos numa realidade caída. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós vivemos num mundo atribulado. Nós temos inimigos de dentro e inimigos de fora. Há muitas ameaças contra o povo de Deus. Não há dúvida que nós necessitamos de experimentar e provar a paz de Deus de maneira diária e particular em cada circunstância. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:7, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Também devemos entender este desejo do apóstolo Paulo, nesta saudação para a igreja, que é o meu desejo também para vocês, com o conceito da saudação típica judaica, bem conhecida pelo apóstolo Paulo, sendo judeu, o conceito da saudação Shalom. Isto não é uma menção para uma paz que significa uma ausência mera de conflito, mas sim esse conceito de Shalom, a paz do Senhor, é um bem-estar completo que só é possível alcançar por meio do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, nos nossos corações, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Graça e paz é aquilo que nós devemos esperar, que iremos receber pelas bênçãos espirituais que nós já temos por estar em Deus o Pai e estarmos no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, agora, na sua carta, vai expressar gratidão. Gratidão é aquilo que também nos faz reunir hoje para expressar ao Senhor, adorar o seu nome. Até pelos 103 anos da sua graça e fidelidade nas vossas vidas, na vida da igreja, usando esta igreja como testemunho fiel do verdadeiro Evangelho. E o apóstolo Paulo expressa essa gratidão pela igreja em Tessalónica. Primeiramente, o apóstolo Paulo vai expressar gratidão pelo poder transformador do Evangelho. Gratidão pelo poder transformador do Evangelho. A alegria de Paulo, reparem no versículo 2, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente
De 3 coisas o apóstolo Paulo vai dizer: da vossa fé atuante ou operante, do vosso amor prestativo ou abnegado, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje estamos aqui reunidos para expressar também a nossa gratidão a Deus ao relembrarmos a graça do Senhor Jesus Cristo para convosco. Também vocês, amados irmãos, são motivo de nós darmos graças ao Senhor pelas vossas vidas, pela vida do povo de Deus que se reúne aqui, pela vida da primeira Igreja Batista de Lisboa. Esta igreja que se encontra aqui praticamente no centro da capital do nosso país, com todos os desafios que isso traz, mas tem perseverado ao longo de mais de 100 anos pela graça do Senhor. E nós sabemos que isso só é possível pelo poder de Deus em vocês e através de vocês. E o apóstolo Paulo manifesta como se manifesta os frutos do poder de Deus na vida de uma igreja. Por 3 coisas ele agradece. Ele agradece pela fé, pelo amor e pela esperança. Reparem, fé operante. No sentido, no original, implica a ação, não é uma fé passiva. Mas é uma fé que age, operosa. Ela não está morta. Porque uma fé sem obras é uma fé morta. Não importa se tu andas com uma Bíblia de estudo MacArthur debaixo dos braços, não importa se andas com uma Bíblia da fé reformada debaixo do teu braço, se tu não tens disposição para a comunhão, adoração, santidade, servir aos irmãos, a tua fé está morta. A tua fé está morta. Deus não tem árvores estéreis no seu pomar. Não tem. Amor prestativo também é destacado pelo apóstolo Paulo. Este amor abnegado é um amor que implica esforço, é um amor ativo, é um amor que labuta. O amor é mais do que um sentimento, nós sabemos isso, o amor bíblico. É um amor que exige sacrifício, é um amor que exige esforço pelo outro, pelos irmãos, implica dar a vida pelos irmãos. Amor é o combustível para mover-nos, é a vitamina para motivar-nos a esforçar-nos a servir a Deus e a servir aos outros. E é a marca daqueles que foram alcançados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Um amor abnegado. O nosso Senhor Jesus foi um modelo deste mesmo tipo de amor. O nosso Senhor Jesus foi incansável em fazer o bem. Paulo imitou este amor de Jesus. E os crentes em Tessalónica imitaram o amor de Paulo. E agora, conforme nós vamos ver de uma maneira mais detalhada ao longo deste capítulo, o exemplo de fé e de amor dos irmãos em Tessalónica também era digno de imitação de outros. Também o apóstolo Paulo acrescenta, além da fé e do amor, que são marcas de uma verdadeira igreja, também a esperança bem firmada, firmeza, perseverante. A esperança nas Escrituras é um sinónimo de certeza. A certeza da vida eterna, a certeza da nossa posição em Deus, a certeza que nós somos dele e que ele é nosso. É isso que nos faz ter uma esperança, uma confiança, uma certeza que leva a uma perseverança. E, amados, que essa esperança vos possa acompanhar por muitos mais anos até que o Senhor venha. A certeza nas suas promessas vos possa conduzir à fidelidade constante, à perseverança até ao fim, mesmo que se encontrem num contexto completamente desfavorável e até opressor à vossa e à nossa fé. Nós
pelo poder de Deus em nós, pela nossa posição em Deus, manifestaremos fé, amor e esperança. Esta triade Paulo gostava de destacar nas suas cartas, como por exemplo, vocês sabem, 1 Coríntios capítulo 13. E nós podemos afirmar, creio eu, sem exagero, que fé, amor e esperança são as principais marcas do poder do Evangelho na vida de uma igreja. Reparem como o apóstolo Paulo continua a destacar a gratidão e os motivos da sua gratidão pelos crentes em Tessalónica. Versículo 4. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Sim, nós podemos afirmar com confiança que Deus ama a todos. Mas o que o apóstolo Paulo está a destacar aqui é o amor especial de Deus pelos seus eleitos. É por isso que ele diz, irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. A eleição é algo completamente claro nas Escrituras. A doutrina da eleição transmite uma grande, ou deve transmitir a todos nós, uma grande confiança no grande amor de Deus por nós. A eleição, nós vemos nas Escrituras, Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que a eleição é uma condição prévia para a fé. Nós vemos também que é Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem. O homem não contribui, nós não contribuímos em nada para a nossa salvação, nem 1%. Porque senão a glória da salvação tinha que ser compartilhada com o homem. Nós não podemos, é certo, eu não compreendo, amados irmãos, perfeitamente todas as coisas em relação a esta gloriosa verdade, que nós somos amados por Deus, e isso é provado através que fomos escolhidos por Ele. Eu não consigo compreender perfeitamente todas as coisas em relação à eleição, à responsabilidade humana, mas nós devemos crer, sem reservas, na verdade de Deus, nesta gloriosa verdade da eleição, que demonstra o quão grande e eternamente somos amados por Deus, porque ela é bastante clara, explícita em todas as Escrituras. Quando nós pregamos o Evangelho, nós obviamente o oferecemos a todos. Nós não sabemos quem são os eleitos, só Deus sabe. Nós não temos conhecimento antecipado de quem são, mas o que o apóstolo Paulo agora está a dizer, e prestem atenção porque isto é muito interessante, é que depois da conversão, do novo nascimento de alguém, é possível confirmar a eleição de alguém. Sim, é possível confirmar. É por isso que o apóstolo Paulo está a dizer, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. É por isso que o apóstolo Pedro, eu vou até à carta, à segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Reparem a exortação que ele faz. Diz assim a palavra de Deus, portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. É possível confirmar a eleição de alguém através dos frutos na vida de alguém. É o que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo estão a transmitir nas suas cartas. O poder do Evangelho produz necessariamente a transformação do coração dos eleitos. A igreja é o povo eleito de Deus. Por isso, a igreja é uma igreja necessariamente regenerada, transformada. E isso não pode ser escondido. A transformação, o novo nascimento não pode ser escondido. Quando alguém nasce de novo, quando alguém é alcançado pelo poder do Evangelho,
A eleição de alguém que através da pregação conduz à conversão afeta a vida em todas as suas áreas. Não é algo abstrato, é algo tangível, é algo palpável, é algo visível. Embora a eleição faça parte do decreto de Deus desde a eternidade, ela se manifesta com poder através da vida da igreja. No coração dos filhos de Deus, um coração transformado. É por isso que Paulo agradecia por o testemunho da sua salvação, o testemunho da eleição dos crentes em Tessalónica. E, amados irmãos, é por isso que estamos aqui também para dar graça a Deus pelo poder do Evangelho que é visível nas vossas vidas e na vida da vossa igreja. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras. Primeiramente, que fique claro, e eu sinto a necessidade de esclarecer, que o Evangelho tem de chegar com palavras. Vocês já ouviram aquela frase, não é? Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Esta afirmação soa bonita e inspiradora para posts nas redes sociais, mas ela não é bíblica, logo ela está errada e ela é nefasta. O que é que o apóstolo Paulo quer transmitir aqui? O apóstolo Paulo seguramente quer transmitir que necessitamos de palavras para falar de Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua sepultura, da sua ressurreição, para que assim os corações possam crer nele, em Jesus Cristo, na pessoa e obra de Jesus Cristo, para serem transformados e para terem esperança da vida eterna. O que Paulo está simplesmente a enfatizar aqui, que o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras. O que Paulo está simplesmente a enfatizar é que o ministério dele e dos seus companheiros em Tessalónica não se traduziu apenas numa pregação sem fruto. Houve claramente a manifestação do poder sobrenatural através da pregação do Evangelho, através de vidas transformadas, que são visíveis numa verdadeira igreja. E que era visível na igreja de Tessalónica. Paulo diz aqui, foi com poder. Foi com o Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. A igreja não é uma obra dos homens. A igreja de Tessalónica, ela não se originou no quão lindo Paulo pregava ou no quão impactante era a paixão do apóstolo Paulo pelas almas perdidas. Estas coisas não são de desprezar. São importantes. Mas as mesmas são inúteis sem o poder do Espírito Santo. Por isso, amada igreja, amados irmãos, que a nossa confiança nunca esteja em nenhum homem, que a nossa confiança também não esteja em métodos humanos, que a vossa confiança esteja e repouse sempre no poder de Deus, no poder do Evangelho, e dependam do mesmo. Continuem a pregar fielmente a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único relevante como igreja que nós temos para oferecer. A palavra de Deus é o poder de Deus em ação, através da igreja. Paulo diz que também o seu ministério foi marcado na dependência do Espírito Santo, marcado os frutos do mesmo unicamente pelo poder de Deus, e tudo isso com absoluta, grande, muita convicção, e com o exemplo, testemunho também da sua vida e dos seus companheiros que tinham uma vida transformada. Reparem, Paulo destaca não apenas a fé, amor e esperança na vida da igreja em Tessalónica, mas na sua própria vida e dos seus companheiros. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E Paulo agora vai destacar coisas específicas do exemplo daquela igreja.
que eram manifestas pelo poder de Deus através deles, daqueles cristãos. Ele, do versículo 6 até o versículo 10, ele vai reconhecer, agradecer pelo padrão exemplar da igreja de Tessalónica. Gratidão pelo padrão exemplar da igreja. Reparem o versículo 6. E vos tornasses nossos imitadores e do Senhor. O padrão exemplar da igreja. No fundo, todos nós estamos a imitar a Jesus Cristo. Paulo imitava a Jesus Cristo. Os cristãos em Tessalónica imitavam Paulo e os seus companheiros que imitavam Jesus Cristo, mas a fonte é a mesma. A fonte é Cristo em tudo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Uma igreja segue necessariamente a Jesus Cristo, a sua mensagem, o seu caráter, os seus métodos. Paulo sabia que os tessalonicenses eram salvos e eram eleitos de Deus porque estavam a imitar a Cristo. E nós também podemos saber se somos verdadeiramente salvos através de respondermos à pergunta: a quem nós estamos a imitar? A quem nós estamos a imitar? Também uma das marcas da eleição, do poder do Evangelho na vida daquela igreja, era que receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Reparem como o poder do Evangelho na vida de alguém transforma necessariamente o coração de alguém para desejar mais de Deus. E o mesmo é sinónimo de desejar mais da palavra de Deus. E isto tudo não em condições favoráveis, não quando tudo vai bem, quando a vida é um mar de rosas. Reparem o que o apóstolo Paulo destaca. Vocês tinham alegria pela palavra, recebiam a palavra com alegria, mesmo em meio a muita tribulação. É muito fácil ser cristão, entre aspas, quando tudo vai bem. É fácil estarmos alegres. É fácil vir com alegria aqui ao culto de domingo de manhã. É fácil até estarmos entusiasmados, porque tudo está a correr tão bem nas nossas vidas, que nós estamos entusiasmados e permanecemos nas nossas devoções pessoais e resoluções. Difícil, e quando é verdadeiramente provada a nossa fé se é verdadeira, é quando tudo está mal. A caminhada cristã desta igreja em Tessalónica, desde o início, foi marcada por sofrimento, ostracismo social, perseguição. Lembram-se, o apóstolo Paulo e Silas tiveram que escapar. Ainda assim, na tribulação, eles provaram pela resposta em fé, amor, esperança, alegria no Senhor. Eles provaram que a sua fé era verdadeira. Não há verdadeiro cristão sem ser provado através da tribulação. Como responde na tribulação? A tribulação é o meio do qual o Senhor usa para provar a nós e aos demais sobre a nossa eleição. Porque é algo apenas sobrenatural, que mesmo que tudo nos vá mal nesta vida, é algo sobrenatural, que mesmo assim Jesus continua a ser o mais precioso para nós. E que mesmo do céu estejamos a receber aflições, ainda assim cantemos para louvar ao Senhor. Isso é que é prova de verdadeira fé. Isso é que é prova de verdadeira eleição. O apóstolo Paulo diz que a sua fé tinha de tal maneira um impacto que, versículo 7, tendo-vos tornado modelo, tipos, para todos os crentes.
A palavra modelo também entendam como um molde. Pensem na imagem de uma impressão feita por um carimbo. No sentido aqui, o apóstolo Paulo usa esta palavra modelo no sentido de exemplo. Não apenas um exemplo que outros devem seguir, mas também eles tinham tornado um padrão exemplar do que é uma verdadeira fé, na manifestação do amor e na confiança, na esperança em Jesus Cristo. Um padrão exemplar que produzia uma influência formativa também para os demais cristãos. Há uma corrente aqui na vida cristã. É por isso que precisamos de Deus e eu digo que precisamos uns dos outros. Reparem, porque o Santo Espírito de Deus age por meio da igreja. E nós vemos essa corrente destacada pelo apóstolo Paulo. Paulo era imitador de Cristo, não é? Então temos Cristo, depois temos Paulo a imitar a Cristo, depois temos os cristãos em Tessalónica a imitar a Paulo, e agora há outros cristãos a terem na igreja de Tessalónica um modelo, uma referência, um exemplo, um padrão exemplar. A sua fé tinha ficado famosa pelas melhores razões. Que através do exemplo, amados irmãos, desta igreja, nós também possamos encorajar-nos. Porque o mesmo poder que atua neles, atua em nós hoje. E que nos esforcemos como igreja também para continuar a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo e que continuemos assim a crescer na sua graça em todas as coisas. E também sirva de encorajamento, amados irmãos, que nós, pelo menos na Igreja Batista Ramada, temos em vocês um exemplo. Uma referência de uma igreja bíblica e fiel ao Senhor. Lisboa é uma cidade visível, com miradores. É conhecida como a cidade das 7 colinas. Mas a minha oração é que a primeira igreja batista de Lisboa, ela possa ser, nesta cidade das colinas, bem alto, um farol visível de verdadeira fé em Jesus Cristo, digna de imitação, que ilumina a todos nós. Que o Senhor vos possa continuar a abençoar grandemente, para a glória de Deus. E também, versículo 8, o apóstolo Paulo continua a destacar este exemplo que vai além de Tessalónica, vai além dos cristãos e outras igrejas, alcança todos esse exemplo. Versículo 8. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedónia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. É bom lembrar que Tessalónica era um importante e populoso centro comercial. Ela estava localizada de uma maneira privilegiada na famosa Via Ignácia, que ligava o Ocidente ao Oriente. Ela também estava no centro litoral do atual Golfo de Salónica. Portanto, estava ligada a todos os portos do mundo conhecido daquela época. Muitos passavam, tinham contacto com irmãos de Tessalónica, com a igreja em Tessalónica, e eles eram alcançados pela mensagem do Evangelho. Porque uma igreja fiel, bíblica, verdadeiramente transformada, ela se torna uma igreja que evangeliza. Que os efeitos da palavra são visíveis e causam um impacto que era tão grande que estava na boca do mundo conhecido naquela época. Amados irmãos, vocês sabem que Lisboa é a porta de entrada do Atlântico? Vocês sabem que Lisboa é o ponto de partida para a Europa e para o mundo. Talvez isto já é o meu coração lisboeta a falar, tá bom? Mas é uma cidade importante, estratégica. E nós vemos que Deus também usou, de maneira estratégica, cidades estratégicas para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. E vocês têm o privilégio de estar no centro de Lisboa,
nesta localização estratégica, que é uma grande oportunidade para que, através da vossa fidelidade em proclamar o Evangelho glorioso de Jesus Cristo, muitos possam conhecer o nosso Senhor e se tornarem seus adoradores. Esta é a vossa grande responsabilidade e este é também o vosso grande privilégio. Que o Senhor vos dê a graça para que continuem sendo fiéis neste propósito. Já estou a terminar. Versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir-vos ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Reparem que salvação implica conversão para Deus. Ou seja, implica voltar-se para Deus. Este é que é o verdadeiro arrependimento. Dar as costas ao pecado, abandonar os ídolos e voltarmos para Deus. É importante até destacar que no original a ordem é a seguinte. Primeiro está que eles se voltaram para Deus e depois, como consequência, é que deram as costas aos ídolos. Eles abandonaram todo o panteão de deuses gregos e romanos. Eles estavam imersos desde o seu nascimento na idolatria pagã. A 80 quilómetros de distância, num dia clareado, os historiadores dizem que era possível avistar o Monte Olimpo, o lar do panteão dos deuses, conforme a mitologia grega. Mas eles abandonaram tudo isso, toda a sua cultura, toda a sua identidade. E eu sei que há testemunhos aqui nesta congregação, testemunhos de conversão. Aliás, décadas atrás, no nosso país, nascer português era nascer católico, apostólico, romano. Pelo poder do Evangelho, vocês foram convencidos a abraçar e a confiar somente em Jesus Cristo para a vossa salvação. E a abandonar todos os ídolos. Não pensemos apenas os ídolos feitos de estátuas ou os ídolos do Olimpo grego. Como aplicação para nós, há ídolos no coração que nunca entraram no panteão de deuses. No entanto, nós nos podemos curvar aos mesmos e muitas vezes somos inclinados a isso. O ídolo do dinheiro, do sexo, do conforto, da segurança, do temor dos homens, da reputação, da carreira, do sucesso, do entretenimento, do lazer, das ideologias, de tradições religiosas e por aí fora. Abandonem tudo e fiquem somente com Jesus Cristo. Este é o sinal da verdadeira conversão. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os efeitos da verdadeira conversão são vistos no voltar-se para Deus todo o coração. No negarmos a nós mesmos. E Paulo menciona isso com o serviço ao Deus vivo e verdadeiro, versículo 9. E também os efeitos da verdadeira conversão são vistos na esperança que nós temos na vinda de Jesus Cristo. Esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Aquele que já veio prometeu voltar. Voltar-se para Deus, verdadeiramente, implica dar as costas a nós mesmos, aos ídolos e abraçar ao seu Filho como nosso Senhor e Salvador. Implica voltar-nos também para aguardar e esperar a sua vinda. Crer na primeira vinda de Jesus Cristo é crucial para a nossa salvação. Crer na segunda vinda é crucial para a nossa santificação e confirmação da nossa eleição. Aquele que nos livra da ira vindoura. Haverá um dia, aquilo que o apóstolo Paulo vai desenvolver ao longo da carta 1 de São Vicentes, também mais à frente, haverá um dia que é conhecido nas Escrituras como o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o dia do juízo derradeiro sobre os pecadores. E somente a fé em Jesus Cristo te pode livrar desse dia.
aqueles que já receberam a Jesus Cristo de braços abertos como Senhor e Salvador, somente eles serão livres da ira futura, porque toda a ira que estava destinada a eles, ela foi despejada sobre Jesus Cristo na cruz. E terminar com esta sentença poderosa do apóstolo Paulo é tudo aquilo que nós necessitamos, amados irmãos. A esperança, a certeza maravilhosa e gloriosa que nós temos, que para nós não está destinada à ira de Deus, mas grande salvação. Porquê? Porque Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Segurança em Cristo, segurança em Deus, o Pai. Somente nele estamos seguros pelo seu sacrifício completo. A pergunta esta manhã que eu tenho para as visitas aqui presentes: tu também tens esta mesma segurança? Pelo bem da tua alma, não descanses até ter essa certeza. Nós vimos que igreja eleita é necessariamente uma igreja exemplar. A igreja, pelo poder do Evangelho, se torna um padrão exemplar enquanto aguarda a vinda de Cristo. Amados irmãos, eu oro por vocês. Que o Senhor, na sua graça, possa, através das vossas vidas, fazer continuamente ressoar a trombeta do Evangelho. Através da vossa fé, através do vosso amor, através da vossa esperança, em casa, no trabalho, nesta cidade. Que o Senhor vos conceda a graça de continuar a ser uma igreja fiel, que inspira outros e outras para a fidelidade, a paixão por Cristo e também a continuarem perseverantes até ao fim. E nós temos a esperança que podemos ser esta igreja, porque não apenas temos uma nova posição em Deus, o Pai e em Cristo, mas nós também temos o poder para vivermos de acordo à nossa posição, de acordo à nossa chamada, de acordo à nossa eleição. Nós temos o poder para aguardar a Jesus Cristo, não em passividade, mas dando muito fruto em santidade, missão e serviço para a glória do Senhor, para anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Sempre com a confiança, amados irmãos, que não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça a nós individualmente ou coletivamente como igreja, nós sabemos que seremos salvos da ira e que nos aguarda uma grande salvação. Grande esperança nós temos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos-te graças pelo poder do Evangelho que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por sermos relembrados quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós e agora nós vivemos reconciliados contigo para todo sempre. Dá-nos, Senhor, perseverança. E eu te rogo por estes amados irmãos e esta preciosa igreja, Senhor. O teu povo eleito. Continua a dar-lhes a perseverança enquanto aguardam, cheios de confiança, a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, para que em tudo o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém.